Sim. Uhum. Ótimo. Então, o que eu estou falando é exatamente isso aqui, ó, do experimento de Mendel, né? A história de toda vez que eu cruzar pares contrastantes, aí ele cruzou, lembra lá, uma planta alta contra planta que era anã, né? E aí ele teve na F1 todos os indivíduos altos. Por que ele sempre vai ter indivíduos altos aqui? Ora, esse camarada aqui, vamos imaginar que seja uma grande a grande, porque ele é puro, e esse aqui é uma pequena pequeno, porque ele é anão. Ele tinha esses indivíduos puros, né? Quando ele cruzasse esses dois, ele vai ter então aqui uma grande a pequeno, mas lembra da história da dominância completa? O alelo A grande domina o A pequeno, por ele dominar o A pequeno, na F1 todo mundo aqui vai ser, né, planta grande, porém, todo mundo aqui é o quê? É heterozigoto. E quando esses heterozigotos cruzarem entre si, na F2, aí ele sempre vai ter uma relação fenotípica de 3 para 1. 3 indivíduos grandes para um pequeno. Mas, cuidado, esses 3 indivíduos grandes, embora eles tenham o mesmo fenótipo, o genótipo deles não é o mesmo. 1/3 desse fenótipo vai ser de indivíduo puro, vai ser de indivíduo da grande a grande. E 2 desses 3 genótipos vão ser de indivíduos heterozigotos, certinho? Então, 3 para 1, exatamente por isso aí, né? É o que eu estava falando agora, o Paulo. Ah, tá. Então a primeira lei de Mendel é esse negócio aí de 3 para 1. Exatamente. A primeira lei de Mendel, ele nos remete sempre ao 3 para 1, tá? Bom, então, só continuando aqui, a gente falou da primeira lei de Mendel, e aí a gente passa para a segunda lei de Mendel. Essa segunda lei de Mendel ela ficou conhecida como a distribuição independente, tá certo? O que acontece? Depois que ele estudou cada um daqueles caráteres separadamente, e ele fez isso para cada um das sete características, né, que ele usou, aí ele passou a conjugar, a fazer essas características duas a duas. Ele queria saber como que, né, como seriam as respostas quando ele juntasse essas duas características ao mesmo tempo, né? Então, dos experimentos que ele fez foi o seguinte: ele separou uma linhagem de plantas de ervilhas, cuja semente era da cor amarela e tinha o cotilédon liso, né? E aí ele cruzou essa planta com uma outra planta que a semente era verde e tinha o cotilédone enrugado. Ora, Mendel sabia que a semente lisa era dominante em relação à enrugada e ele sabia que a cor amarela era dominante em relação à verde. Então ele estava cruzando pais contrastantes aqui de novo. Agora, você já entenderam a primeira lei, você já sabe o que vai acontecer na F2, na F1, não sabe? O que vai acontecer na F1? Ora, a semente que era lisa, quando cruzar com uma rugosa, o liso domina o rugoso, vai aparecer então aqui na F1 um indivíduo o quê? Liso. A gente sabe também que a cor amarela, ela domina a cor verde. Então a gente sabe que essa semente também vai ser o quê? Amarela. Porém, esse indivíduo, ele não é mais puro, ele é um heterozigoto, ele passa a ser o portador das características do recessivo ali, né? Ele vai ter um fenótipo, desculpa, exatamente, fenótipo que a gente vê, né? Então, ele vai ter um fenótipo exatamente igual a um dos pais, que é o dominante, mas ele contém também no seu DNA, né, os genes responsáveis pelas, né, as características do recessivo. Então, lógico, na F1 vai aparecer, isso é 100%, pessoal. Você pode fazer esse experimento milhões de vezes, você sempre vai achar isso. Os indivíduos, então, quando eu cruzar, né, semente lisa e amarela com uma semente rugosa e verde, todo mundo vai sair lisa e amarela. Por quê? Por causa da dominância completa. Aí, o que Mendel fez em seguida? Deixou que esses indivíduos cruzassem entre si. Na hora que esses indivíduos cruzassem entre si, aí saiu algumas classes que ele não estava esperando, tá certo? O que a gente chama de classe? Deixa eu só voltar naquele slide anterior para mostrar para vocês. Classe seria isso aqui, ó. Aqui é uma classe, ó, 3 indivíduos altos
para um indivíduo curto. Isso é uma classe, né? Então, eu tenho uma classe de indivíduos altos e outra classe de indivíduos curtos. Então, no experimento, quando eu tenho um experimento com uma característica só, eu tenho duas classes no máximo. A classe de indivíduos altos e a classe de indivíduos anãos. Agora, quando Mendel fez esse cruzamento dele, o que aconteceu? Ele viu que teve 4 classes. A primeira classe foi de indivíduos amarelos e lisos. Inclusive, foi a classe que mais teve indivíduos. Ele teve 315 plantas que as sementes eram amarelas e lisas. Tá? E olha para você ver, hein? Além, uma curiosidade, para ele ter certeza que essa semente era amarela e lisa, porque a semente amarela e lisa só vai aparecer depois que você plantar essa planta crescer, florescer, na hora que ela der, né, o fruto, aí que você vai ter certeza que a semente era amarela e lisa. Né? Então, ele planta essa semente aqui, né? A gente chama isso até de efeito Xena, né? Xênia. Ele planta essa semente aqui, na hora que ele plantou essa semente, né? A plantinha cresceu, né? Cruzou, e aí aquela teve a semente amarela e lisa, né? Então, pessoal, a primeira classe, que foi a classe mais numerosa, teve 315 plantas amarelas e lisas. Ele teve 108 plantas verde e lisa, tá certo? 101 plantas enrugadas e amarelas, e 32 plantas que eram enrugadas e verde. Então, ele teve 4 classes, tá certo? 4 classes. Quando ele se deparou com esses valores, opa, esses valores é muito diferente do que os valores que a gente tinha, que a gente conseguia explicar o 3 para 1, não é? Aí, o que ele fez? Ele foi até brilhante. Lembra que ele era matemático? O que ele fez? Eu vou estudar esses caráteres separadamente. Né? E aí, lógico, o total, né, era 556 indivíduos. Ele falou, vou estudar esses caráteres separadamente, porque vai ficar, de repente, mais fácil para eu entender o que está acontecendo. Bom, então, para estudar esses caráteres separadamente, o que ele fez? Primeiro, ele se preocupou apenas com a textura da semente. Não importava se a semente era amarela ou se ela era verde. Ele só estava preocupado com a textura. E aí, o que ele percebeu? Olha, se eu pegar todas as sementes lisas, esquecendo a cor, eu vou ter, então, um total de... Eu tinha lá 556 plantas, né? Estou pegando só as lisas. Eu vou pegar 315 mais 108. Dá um total de 423 plantas. Se eu pegar todas as rugosas, eu vou ter 101 mais 32, 133 plantas. Né? Quando ele pegou essa relação dos 423 para 133, olha que interessante. O que ele fez? Olha, pegou os 423, dividiu pelo total e multiplicou por 100, achou 0,76, e pegou 133, dividiu por 556 e multiplicou por 100, achou 24%. Com a aula passada, você já sabe. O que é isso aí? Isso aí não é um 3 para 1? Isso aí é um 3 para 1, não é? O de cima é aproximadamente 3 vezes maior que o de baixo. 3 para 1. Aí ele fez a mesma coisa, só que agora com a cor da semente. Então, com a cor da semente, o que ele fez? Foi lá e pegou, né, as amarelas, quantas amarelas ele tinha, né? Então, um total de amarelas, e separou com as verdes. E aí ele pegou lá de novo o total, que era 556, e fez, ó, eu tenho 315 sementes que são amarelas e 101 sementes também dessa aqui que também são amarelas. Pronto, dá 416. E fez a mesma coisa com as verdes, 108 mais 32. Quando ele pegou essa relação aí, olha que interessante, também essa aí deu 75%, as 416 dividido pelo total, que é as 556 vezes 100, deu 75%, e a de baixo deu 25%. Essa nem precisa da gente arredondar para chegar no 3 para 1, também é 3 para 1. Aí ele teve um insight e falou assim, opa, será que o que está acontecendo então seria, né, o 3 para 1 da textura, né, da semente, com o 3 para 1 da cor da semente,
Se eu multiplicar isso aqui, ó, faz uma multiplicação aqui, ó, propriedade distributiva da matemática. Você viu isso lá na primeira série, na segunda série. Muitos anos atrás que vocês viram isso. Mas se eu multiplicar isso aqui, ó, esse 3 vezes 3 vai me dar quanto? 9. Se eu multiplicar esse 3 por 1, vai me dar 3. Se eu multiplicar esse 1 por 3, vai me dar 3. E se eu multiplicar esse 1 por 1, vai me dar 1. Ora, 9 para 3 para 3 3 para para 3 1. para 1. Vou repetir de novo. Ó, se eu multiplicar esse 3 com esse 3, dá 9. Esse 3 aqui da ponta com o 1 lá de lá dá 3. Agora, o 1 de cá vezes o 3 dá também 3. E o 1 vezes o 1 dá 1. Então, 9 para 3 para 3 para 1. Tá certo? Será que esse valor que ele teve aqui, ó, esses valores que ele achou aqui, corresponde ao 9 para 3 para 3 para 1? Ele, que era o que a gente estava esperando, né? Será que eles correspondem? Bom, ele fez essa continha para confirmar. Então, o que ele fez? Olha só. Ele pegou proporcionalmente, ó. Pegou lá 315 dividido por 556. É a proporção, né? Dá 56,65%. Ou 0,5665, tá certo? A mesma coisa ele fez com o outro, ó. Dividiu 108 pelo total, dá 0,1942, ou 19,42%. Fez com 101 também, dividiu 101 por 556, isso dá 0,1817, ou 18,17%. E fez o 32 dividido por 556, que corresponde a 5,76%. Aí ele multiplicou por 16. Ah, professor, que maluquice é essa? Onde você arrumou esse 16? Calma que eu te explico. 16 está aqui, ó. Soma. 9 com 3, 12. Com mais 3, 15. Com mais 1, 16. Ele queria saber se esses valores aqui, ó, ele poderia converter nesse. Então, quando ele pega esse valor aqui, ó, 0,5665 e multiplica por 16, ele encontra 9. E fez para cada um dos valores, e note, é o 9 para 3 para 3 para 1, exatamente do jeito que ele estava imaginando. Lógico, na natureza não sai 100%, uma planta morre, acontece alguma coisa, uma planta seca, né? Mas note que aqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1, se a gente arredondar aí, vai achar os 9 para 3 para 3 para 1. Então, pessoal, essa lei ele chamou de lei da distribuição independente. Aí ele voltou lá naquele cruzamento e falou: agora eu sei o que está acontecendo. Ora, esse primeiro camaradinho aqui, que a gente está vendo aqui, deixa eu só mudar meu ponteiro aqui, ele era, né, um V grande, R grande, R grande. Professor, por que você usou V grande, R grande, R grande? Porque Mendel, ele tinha uma mania engraçada de fazer o seguinte, ele sempre colocava a letra, né, do gene igual a, né, ao correspondente à característica do recessivo. Ora, se o recessivo para a cor da semente era verde, então ele usava o V. Ele é o recessivo, né? Então, por exemplo, para a cor enrugada ou rugosa, ele usava o R. Aí esse cara aqui era o V grande, R grande, dizendo que esse aqui era o dominante, né? Tanto para cor quanto para textura da semente. E esse de cá era o recessivo, né? Ou seja, ele era verde e rugoso, né? Então ele sabia que esse aqui era V grande, R grande, esse aqui era V pequeno, R pequeno, R pequeno. Professor, por que você fala V grande, R grande, e não fala Vzão, Vzinho, Vzinho? É mania, tá? Pode falar do jeito que você quiser. Mas quando você trabalha com T, a palavra fica estranha, né? Por isso que eu prefiro usar T grande e T pequeno do que outro T aí, que vocês vão ver que vai dar uma coisa que não pode. Né? Então, é por isso que eu trabalho sempre com V grande, R grande, V pequeno, tá bom? Bom, se você cruzar, então, o V grande com R grande, com V pequeno, R pequeno, opa! Primeira lei de Mendel. O que Mendel disse? Que esses caras vão se segregar, vão se separar, né? Esses alelos separam. E cada um dos gametas carrega
um dos pares, né, nos seus gametas, e esses gametas, depois, quando se encontram, eles fundem um novo indivíduo. Então, esse camarada aqui só produz gametas V grande e R grande, esse camarada só produz gametas V pequeno e R pequeno, quando junta os dois, dá o V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Agora explica por que esse cara é amarelo, né, e liso. Ele é amarelo porque ele é heterozigoto para a cor amarela, né? Mas aqui a cor amarela é dominante em relação ao verde, mas o verde está aqui sendo carregado. E ele é rugoso, aliás, desculpa, ele é liso, mas ele tem um gene para rugoso aqui também. Quando ele cruzou esses indivíduos, o que ele chegou à conclusão? Opa, esse camarada aqui, ó, que é amarelo, ele sempre vai ser um V grande traço, R grande traço. Professor, que é isso? Que V grande traço, R grande traço é esse? É porque eu estou explicando para você o seguinte: ele precisa ter pelo menos um V grande e um R grande para ele ser amarelo e liso. O outro segundo aqui, não importa se ele é V grande ou se ele é V pequeno, não importa se ele é R grande ou se é R pequeno, ele sempre vai ser amarelo e liso se ele tiver pelo menos um V grande e um R grande. Por isso que a gente representa sempre esse V traço, R traço. O segundo vai ser V pequeno, R grande traço. Por que isso? Ora, V pequeno, porque ele é verde, né? E o R grande aqui significa, não importa a segunda letra, ele já vai ser liso pelo fato de ter um R grande já. A mesma coisa vai acontecer com o próximo aqui, ó. Ele é um V traço, R pequeno. V grande traço, porque não importa a letra que vier aqui, se for V grande ou se for V pequeno, ele vai continuar sendo cor amarela. E R pequeno, porque ele é rugoso. E esse último camaradinha, ele é o V pequeno, R pequeno, e eu falei na aula passada e falo aqui de novo, para vocês nunca esquecerem. O recessivo é o único indivíduo que eu tenho certeza do genótipo dele. Ele não existe uma outra forma de recessivo a não ser essa. Então, toda vez que você vê uma semente verde rugosa de ervilha, você já conclui: opa, esse cara ele é um V pequeno, R pequeno. Professor, por que no supermercado, quando eu for comprar ervilha, eu não acho essas ervilhas rugosas e nem ervilha amarela? Por questões de mercado, tá certo? Uma ervilha com a semente toda rugosinha não é muito bonita. A gente acha que está velho, né? O rugoso remete ao velho, não é isso? Então, por isso, questão de mercado. E a ervilha verde ela é mais bem aceita do que a amarela, tá? Mas se vocês dão um Google aí, vocês vão achar a ervilha da cor amarela. Vai ter um prato aí de ervilha da cor amarela. Mas ninguém gosta, não muda a cor, tá certo? O sabor é o mesmo, mas todo mundo gosta da ervilha verdinha, tá? Nós, brasileiros, não temos tanto hábito de comer ervilha quanto, né, as pessoas, principalmente da Europa, do norte lá, o pessoal gosta muito de comer ervilha, né? O holandês, o alemão, eles comem muito ervilhas. Nós não comemos tanto ervilhas assim, né? Mas eles gostam da ervilha verde, tá bom? O inglês também gosta, né? Eles gostam muito da ervilha verde, tá? Mas existe ela também da cor amarela. E aí basta você fazer uma seleção, né? Ou seja, basta você ter certeza que todos os indivíduos são da cor verde e liso, pronto. Né? Você não quer nem esse de cá, você só quer esse aqui, ó. Tá? Por isso que no supermercado você sempre vai achar esse indivíduo aqui. Bom, o que está acontecendo? Vamos tentar entender, tá certo? Eu queria uma figurinha um pouquinho melhor, mas eu achei essa aí, no lugar de V, o camarada colocou Y, né? Ele está até errado, porque, na verdade, se ele fosse usar a ideia de Mendel, ele tinha que ter usado G, porque verde em inglês é green, né? E ele usou o Y, que é do yellow, né? Então, isso aí, se for usar a ideia de Mendel, estaria errado. Mas tá certo, posso representar com qualquer letra que eu quiser, tá bom? Então, quando você cruzar, então, né, uma semente amarela e lisa com outra semente que é verde e rugosa, você vai ter todos os indivíduos que são heterozigotos, né? Eles são amarelos e liso, mais heterozigoto, e esses camaradas, quando eles cruzarem entre si, ou fizerem autofecundação, o que vai acontecer? Olha,
Primeira lei de Mendel. Esse camarada aqui, ó, que é o dominante aqui, ó, para a cor, né? Esse gene aqui que é o dominante para cor da semente, vai juntar, né? Ele pode juntar com esse outro alelo aqui, que é de outro gene, que é da cor verde, e formar o gameta YR grande, que significa esse gameta aqui YR grande é o quê? É o gameta amarelo aqui, né? Amarelo e liso. Quando esse outro gameta aqui, ó, Y grande, né, aliás, o Y pequeno, e juntar com o R grande, vai formar esse gameta aqui, ó. Esse gameta aqui carrega a cor verde e rugoso, desculpa, e liso. Esse outro Y grande, quando juntar com esse R pequeno aqui, ó, que pode acontecer na meiose, vai formar o gameta, então, Y grande R pequeno, que é amarelo e rugoso. E esse Y pequeno, quando juntar com esse R pequeno, vai formar o gameta verde e rugoso. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Quando esses dois, né, esses grupos aqui se encontrarem, quais são as possibilidades de sair? Ora, vai sair aqui indivíduos, todos esses aqui, ó, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles formam um triângulo aqui, ó, um triângulo equilátero, tá vendo? Esse camaradinho aqui, ó, o que eles são? Todos eles são amarelos e lisos. São 9. Por isso que é 9 amarelo e liso. Toda vez, né? Então, que eu tiver olha lá o que eu falei, ó, um Y ou um V grande e um R grande, ele vai ser sempre amarelo e liso. Não importa o outro, ele sempre vai ser amarelo e liso. Vai ter 3 desses indivíduos que vão ser verde e liso. São esses aqui, ó, que estão cada um desses pontinhos aqui, ó, tá certo? Por isso que a gente usou lá o Y, eu usei lá V pequeno, R grande, traço, né? No caso lá do outro exercício. Por quê? Porque basta ele ter, né, um R grande já aqui, que ele vai ser liso. E a cor, né, V pequeno, o Y pequeno, nesse caso aqui, já confere ele cor verde, tá certo? 3 desses indivíduos vão ser amarelo rugoso. Esses 3 aqui, ó, são amarelo rugoso. E um último indivíduo vai ser o que a gente tem certeza que vai ser sempre o verde rugoso, tá certo? Então, ele deu o nome dessa lei, né, da segunda lei dele, como a lei da distribuição independente, né? E o que ela fala? Ela fala o seguinte, que a probabilidade de um gameta receber certa combinação de genes não alélicos é o produto das probabilidades de receber cada gene separado. Professor, eu não entendi nada dessa lei, o que é isso? Então, calma que eu vou te explicar. Olha só, o que ele está dizendo é o seguinte, se você pegar, tá certo? Duas características e analisar elas ao mesmo tempo, né? É como se você tivesse um 3:1 de um lado, o outro 3:1 do outro, e quando você pegar esses dois 3:1 e juntar eles, a resposta sua vai ser o quê? 9:3:1. Ah, professor, então quer dizer que a primeira lei de Mendel, ele falava do 3:1 e a segunda lei de Mendel, ele fala do 9:3:1? Exatamente. Na primeira lei de Mendel, se você tiver, né, dominância completa entre os alelos, né? Se você tiver um gene só de 2 alelos, se não tiver mais alelos, né? Não tiver alelismo múltiplo, tá certo? Esses camaradas sempre vão ter a relação 3:1. Se acontecer a mesma coisa, né, só que se eu estiver usando 2 genes ao mesmo tempo, ou seja, se eu tiver dominância completa nos 2 genes, se esses genes tiverem aí uma coisa importante, eles têm que estar esses genes têm que estar em cromossomos diferentes, tá certo? E se não tiver alelismo múltiplo acontecendo, a relação sempre vai ser 9:3:1. Então, um gene, 3:1. 2 genes, 9:3:1. Tá certo? Um gene nós estudamos, planta alta, planta anã, 3:1. 2 genes nós estudamos aqui como exemplo, cor lisa ou rugosa da semente, cor amarela ou verde da semente. Então, 2 genes, né?
Então, 2 genes, 9 para 3 para 3 para 1. E ele chamou, então, de lei da distribuição independente. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Prometi que a aula ia ser mais rápida. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram esclarecer melhor? Não, para mim tá tranquilo. Fala, Érica. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não sei se a questão 4 e 5 do questionário tem a ver com essa aula de hoje. Tem a ver. Tem a ver. Agora, ô Érica, você está falando da questão 4 e 5, cuidado, porque a questão 4 e 5 para você, minha linda, não é a questão 4 e 5 para os demais. Há uma randomizada nas respostas aí, entendeu? Para você era 4 e 5, para os demais ela não era 4 e 5. Ah, sim. Então, para mim tirar essa dúvida com você, tem que ser depois, né, no privado, já que não fechou ainda. Você abriu de novo. Abrir, vou permitir você fazer. Agora que você vai fazer essa questão, agora você vai entender ela melhor. Você não estava, de repente, conseguindo fazer ela porque faltava essa aula. Mas agora, na hora que você olhar a questão, você vai entender ela um pouco mais diferente. Ah, então certo? vou fazer de novo. Se ficar com dúvida, pode me mandar um WhatsApp. Manda, eu peço, galera, na moral, manda no grupo. Ah, professor, às vezes eu tenho vergonha, todo mundo vai me achar burro. Aí você manda para mim lá separado. Mas se você não tiver vergonha, manda no grupo, que é a sua dúvida é a dúvida de outro. E tá todo mundo no barco aqui, eu te garanto que não tem nenhum expert em genética aqui, tá certo? Nem eu sou expert em genética também. Às vezes aprendo a genética com vocês, tá certo? Então, pessoal, pergunte lá no grupo, sempre que possível. Professor, tenho vergonha, não quero. Então pergunta para mim separadamente. Não tem problema não, tá? Ô, professor, aqui na questão que para mim é a 3, aqui daquela figura, assim, eu acertei, mas eu quero entender o que essa alternativa está falando. Não sei se o senhor dá para o senhor ver aí, qual que é? Fala assim, em é naquela figura dos cromossomos, em as linhas apontam o par de cromossomos homólogos. Eu não entendi essa questão, essa alternativa. Eu tô abrindo aqui. Eu vou abrir aqui e vou apresentar para vocês, só um minutinho. A questão é simples, tá? Não é tão difícil quanto vocês imaginam. Vocês estão vendo minha tela já aí? Sim. Deixa eu ver se eu estou na turma certa, né? Estou. Sabatina. Aí eu tenho que vir cá, editar questionário. Aí. Deixa eu ver se é essa aqui. É da UEPEG 2016. Essa 2 aí. Essa aqui. Isso. Então vamos lá, olha, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. A figura abaixo esquematiza 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha. Interessante, né? Uma célula de ervilha tem 7 cromossomos só. Então tem 2 aí, tá? A cor da pétala da ervilha é determinada pelos alelos dominante B. Ele está falando que aqui, ó, nesse cromossomo aqui, ele tem a cor da ervilha que está aqui no cromossomo B aqui, né? Não, do cromossomo B não, desculpa. Tem o gene B grande e B pequeno, certinho? Para púrpura, então, ó, se B grande vai dar púrpura e B pequeno para cor branca, certo? Bom, aí ele fala, o alelo dominante R grande determina a forma lisa da ervilha, ou seja, semente lisa, e o R pequeno gera o formato rugoso. Aí ele fala lá, com relação aos conceitos fundamentais em genética e mendelismo, seleciona as afirmativas corretas. Então, galera, o que ele quer que você fale? Primeira coisa lá, ele pergunta lá, só genética básica, vamos voltar lá rapidinho. Esse camarada aqui que vocês estão vendo aqui na setinha aqui, ó, esse na mãozinha, esse é um cromossomo e esse aqui é o seu homólogo. O que é um cromossomo homólogo? É o cromossomo que você tem, um que veio de seu pai e o outro que veio de sua mãe.
Então, esse aqui é um cromossomo, esse aqui é o homólogo. A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um cromossomo, esse aqui é seu homólogo. Certinho? Sim. O lugar onde o gene está, a gente chama de locus. Primeira aula eu falei disso. O locus é uma região da onde o meu cromossomo está meu gene. Então, esse aqui é meu locus, esse aqui é o locus onde está o gene B, e no mesmo locus do outro lado tem um B pequeno. O que difere do B grande para o B pequeno? Alguns pares de base, tá certo? Alguns pares de base desse camarada aqui, que é diferente desse aqui, e faz com que um seja o dominante e o outro seja o alelo recessivo, tá? Uhum. Aí ele vai e pergunta assim, ó, a frequência e tipos de gametas formados a partir da célula representada é 25% BR, 25%, aliás, B grande, BR grande, 25% B grande, R pequeno, 25% B pequeno, R grande e 25% B pequeno, R pequeno. Será que é verdade isso? Vamos ver? Ora, imagine que numa célula, o que vai acontecer? Durante a meiose, pode acontecer desse alelo, desse gameta, desculpa, desse cromossomo aqui, ir para um lado da célula junto com esse aqui. Se for B grande com R grande, vai formar o B grande R grande, é um deles. Se for esse B grande que ir para a célula, né, junto com esse R pequeno, então vai formar o gameta, né, com as características B grande e R pequeno. Agora, pode acontecer desse B pequeno ir com esse R grande, vai formar o B pequeno R grande. E pode acontecer desse B pequeno ir conjunto com o R pequeno, vai formar o B pequeno R pequeno. E ele está querendo perguntar o seguinte: ao formar esses gametas aí, vai ser um quarto deles vai ser B grande e R grande, um quarto vai ser B grande e R pequeno, um quarto vai ser B pequeno e R grande e um quarto vai ser B pequeno e R pequeno. Verdade. Isso aí está certo, é verdade. Está completamente certo. Se juntar isso aqui na hora de fazer a meiose, na meiose a gente não tem uma pista do que vai acontecer. Uma coisa a gente sabe, esse aqui com esse vão separar. A mesma coisa vai acontecer. Esse R grande com o R pequeno aqui, esses dois homólogos aqui vão separar. Mas, ao separar, na hora de puxar para os polos, pode ir esse junto com esse, pode ir esse de cá junto com o de lá, pode ser esse de cá que vai com esse, ou pode ser esse que vai com esse de cá. Tá certo? Isso a gente não sabe. Qual é a chance de acontecer? Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Então, a questão 1 está certinha, tá? Ele pergunta, o número 2 aqui, aponta a condição heterozigota para a característica da cor de pétala da ervilha. Isso é verdade ou não é? É. Acabou de falar aqui, ó, que o alelo é B grande, né, é a cor púrpura e B pequeno, cor branca. Então, está apontando aqui, ó, B grande, B pequeno, é para a cor da ervilha, certo? 4. O locus gênico para a forma da ervilha é mostrado em 3. Verdade. Lembra lá que eu disse para você? O que é o locus? Locus é um lugar aonde o cromossomo fica quieto lá, né? Paradinho. Então, esse aqui, ó, é um locus, né? Então, tá verdade. No locus 3, você tem a cor da forma, desculpa, a forma da ervilha, que é a ervilha ser lisa ou rugosa. Correto também. O 8. A combinação genotípica demonstrada na figura resulta em fenótipo de cor de pétala branca em forma de ervilha rugosa. Verdade isso, galera? Essa ervilha aqui vai ser de cor. Ela é B grande, B pequeno, R grande, R pequeno. B grande, B pequeno, ela vai ser que cor? Alguém se habilita a falar? Púrpura. Púrpura. E R grande, R pequeno, ela vai ser de que forma? Peraí, só um minuto. Ela é lisa. Lisa. Opa, então ela é púrpura e lisa. Então ela não é branca e rugosa. Né? Uhum. E em 16, as linhas apontam o par de cromossomos homólogos. Esse cara aqui é homólogo desse? Agora que eu fui entender, porque o homólogo Não é o par, né? homólogo, homo, mesmo. Lembra lá, homo. Homo, todos os prefixo homo é mesmo. Esse cara aqui é o mesmo desse? Não, esse cara aqui que é, né? Uhum. Questão muito facinha, assim. Lógico, galera, quer dizer,
para mim é fácil, né? Trabalho com genética desde 2008. Para vocês estão começando né, a ter ideia dos conceitos. Aí, lógico, é normal ter esse tipo de dificuldade, tá? Então, tranquilo, galera. Entendeu aí? Dei a questão para vocês, né? Não tem problema, não. O importante é sair aprendendo. Tranquilo, galera? Beleza, tranquilo. Então tá, deixa eu só fazer aqui uma. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, enquanto vocês vão pensando na pergunta aí, eu vou fazer a chamada. Professor, Pode falar. só para ver se eu entendi aqui certinho. Então, a primeira lei de Mendel, a proporção é 3:1. E a segunda Isso. lei de Mendel, a proporção é 9:3 para 1. Perfeito, querido. Isso aí. Certinho. Certinho, Vitor Hugo. Exatamente isso aí. Tá certo? Ela é previsível. É isso que eu quero dizer para vocês. A primeira lei de Mendel sempre vai ter 3 indivíduos que, fenotipicamente, vão ter as características dominantes e um vai ter a característica recessiva. E no 9:3 para 1, aí vai dar uma mexida nessa história, né? 9 indivíduos vão ter todas as duas características dominantes. Um dos 3 para 1 vai ter uma dominante e uma recessiva, e o outro 3 para 1 vai alternar, vai ter uma recessiva e a dominante. E o último, que é o 1 lá que vai sobrar, ele é todo recessivo, para as duas características. Sempre vai acontecer assim. É previsível. Isso eu posso fazer com planta, eu posso fazer com animais, eu posso fazer com gente, eu posso fazer com qualquer coisa. É matemático. Toda vez que eu fizer esse tipo de cruzamento, não importa a espécie, vai acontecer isso. É previsível, certo? Essa era, inclusive, então, a genialidade dos trabalhos de Mendel. A gente aprendeu com Mendel a saber o que vai acontecer com o cruzamento. tanto nas duas leis, podemos prever que vai ter somente o indivíduo recessivo. Como é que é? Tanto nas duas leis, repete a pergunta. Vai ter somente um elemento recessivo. Assim, proporcionalmente, né? Eu posso ter lá Na um exemplo. proporção. Se eu tiver, por exemplo, 160 indivíduos, 90 aproximadamente vai ser de um tipo, 30 vai ser de outro tipo, 30 outro tipo, e 10 vão ser recessivos, né? Mas sempre o menor número vai ser o recessivo. Exatamente. Mas então, na proporção, sempre vai ser tanto nas duas leis. Quer ver um exemplo interessante? Como que isso é importante? A linhagem de Nelore Mocho nasceu dessa ideia. Nasceu dos trabalhos de Mendel. Ora, Nelore, curiosamente, olha que interessante, curiosamente, a mochidão, ela é dominante. Uai, o chifre que não é dominante, não? O chifre é recessivo. Aí você me pergunta, professor, não, você está louco? Mas eu tenho mais indivíduos com chifre do que sem chifre. Ué, mas vamos pensar agora, vamos pensar na evolução dos bovinos. O indivíduo com chifre, existe uma brincadeira que a gente fala que o camarada com chifre, um camarada sem chifre é um animal indefeso, não existe assim? A gente brinca assim, né? Quem não tem chifre é um animal. Um homem sem chifre é um animal. Um homem sem chifre é um animal indefeso. A questão é ser machista, né? Mas ele é um animal indefeso. Na natureza, um indivíduo que estava sem chifre, ele morria. Então, foi fazendo uma seleção natural dos indivíduos sem chifre. E foi fazendo o quê? Que a frequência do recessivo seja gigantesca, enquanto a frequência do dominante era muito pequenininha. Certo? Aí começaram a nascer ali, porque tinha os heterozigotos, a nascer um indivíduo aqui, né? Quando o heterozigoto cruzava com outro heterozigoto, opa, nascia um indivíduo sem chifre. E alguém teve um insight e falou assim, cara, aí eu posso fazer uma linhagem de indivíduos sem chifre, o Nelore é tão bravo, difícil de mexer, machucam uns aos outros, atrapalham o couro, por que eu não posso fazer uma linhagem de indivíduos sem chifre? E aí começaram a cruzar os indivíduos, e aí a população de indivíduos sem chifre está crescendo. Vai chegar um tempo que, como o indivíduo sem chifre ele é dominante, que a população de Nelores com chifre vai ser muito pequena. Daqui uns dias vai quase desaparecer. Tá certo?
Mas, acredite se puder, chifres é recessivo. Tá certo? Professor, e também é válido ressaltar que na segunda lei de Mendel, a primeira é só uma característica, né? A segunda é duas ou mais, né? Características que vão dar a nova. Duas. É? Só duas. A primeira Uai. é uma, a segunda lei de Mendel é duas. Ah, professor, Mendel fez a terceira lei de Newton? Ele tentou. Mas aí ela era igual à segunda. Fazer 3, 4, 5 características, os resultados vão ser só aquele conjunto, né, de pegar 3 para 1 e multiplicar. Em vez de eu multiplicar o 3 para 1 duas vezes, eu vou multiplicar o 3 para 1 3 vezes. Aí ele não quis fazer mais e também não precisa, porque aí a gente já sabe o que vai acontecer. Mas a segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1 com duas características. Ah, porque parece naquele vídeo lá, naquela videoaula que o senhor passou, parece que o cara fala de duas ou mais, aí eu pensei que fosse. Não, ele falou errado aqui lá, essa parte ele fala errado. É só duas, tá? A distribuição independente, ele tentou só duas. Mas aí a 3, eles chamaram 3 cruzamentos de cruzamentos triíbridos. No livro, inclusive, ele tem, né, os cruzamentos triíbridos, tem naquele livrinho que eu mostrei para vocês aqui, que é o livro que eu uso, ele tem todos os cruzamentos, o que vai acontecer com cada um, só que fica grande. Sabe por que fica grande? Olha, vamos lá. O 9 para 3 para 1 dá 16 indivíduos no total, né? Com 3 vai dar 64, certo? O número de classes cresce demais, eu até esqueci quantas classes estão, mas acho que é mais de 30 classes, aí fica muita classe, entendeu? Então fica complicado. Vamos supor, você colocar lá semente lisa ou rugosa, amarela ou verde e flor branca e roxa. Aí você vai ter uma classe, flor roxa, amarela e lisa. Roxa, amarela e verde. Tá vendo? Roxa, rugosa e roxa, lisa e verde. Roxa, lisa e amarela. Roxa, rugosa e verde. Roxa, rugosa e amarela. Aí depois vai ter a mesma coisa com as brancas. Branca, lisa, verde. Branca, lisa, amarela. Tá vendo? Branca, rugosa, verde. Branca, rugosa, amarela. Então, você vai aumentando gigantescamente o número de classes. Ok? Pessoal, deixa eu fazer a chamada do Tamar. Beleza, professor, ok. Então, deixa eu fazer isso. Eu acho que vai ser mais fácil olhar quem está aqui, né? Deixa eu só... Nossa turma é grande, pouca gente vindo nas aulas. Eu fico preocupado com isso. Porque só pelos videozinhos da internet não dá para aprender, galera. Muita dúvida a gente tira aqui na hora. Muita coisa eu falo aqui, não está lá. Por isso que eu fico preocupado. Paulo está aqui, deixa eu já colocar aqui a presença para Paulo. Vamos lá. A Érica eu vi que está aqui. O Paulo também está aqui. Deixa eu tirar o Paulo. O Vitor Hugo também eu vi que está aí. Nós interagimos aqui. O Luiz Felipe. A Nívia. Nívia, fica caladinha, Nívia. Tá indo bem aí a vida? Oi. Tá tudo certo, né? Tá conseguindo acompanhar? Sim. Então tá bom. É porque eu fico preocupado. Letícia. E, por fim, quem é? Suziane. Ótimo. Professor, o senhor falou aí negócio aí que só com as videoaulas não dá para entender, e realmente não dá. Se o professor não der a aula, e muitos professores estão fazendo isso, alguns dão só o slide e quer que a gente aprenda, manda exercício, aí fica complicado, mas meus parabéns aí pelo seu empenho aí de toda semana estar com a gente aqui, isso é muito, agrega muito no nosso aprendizado, pode ter certeza disso. Viu? Pessoal, muito obrigado, Paulo. Eu fico muito feliz e pode ter certeza. Vocês estão tendo contato comigo agora, mas nas aulas de estatística também, todas elas eu dei aula, eu gravei vídeo. Eu não estou gravando videozinhos para vocês aqui, porque a qualidade dos videozinhos que os caras gravam lá, e lá tem aulas fenomenais, é muito melhor do que as minhas, né? Os caras têm um quadro lá e tal, e aqui eu vou aqui onde eu posso, né?
Não tem essa, o meu aqui é um pouco mais limitado. Porque pegou a gente pelo meio do pé aqui, e aí a gente ainda não tem essa, né, essa qualidade. A gente pode até um dia chegar naqueles videozinhos deles lá. Mas a gente, vontade de explicar a vocês, nós temos muito. Então, por isso que eu falo, galera, tire a dúvida, fiquem à vontade, para a aula, pergunte, professor, não entendi. Eu repito 1000 vezes, tá certo? Eu acho que eu nunca tive uma fama lá no IF de não gostar de explicar as coisas, porque eu não me importo de explicar, e quando eu vejo que o camarada não está entendendo, eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um horário lá na minha sala, que nós vamos, um pertinho do outro, nós vamos conseguir entender isso aí. Então, fiquem à vontade para me perguntar, eu não tenho essa preguiça, tá, pessoal? E obrigado, Paulo, mais uma vez, pelos elogios aí. E eu falei para os colegas, é importante assistir as aulas. Não, se não assistir, tudo bem. Você pega aqui, agora eu vou pegar esse videozinho, vou colocar, eu corro lá, coloco no YouTube, subo o YouTube esse vídeo nosso aqui, inclusive vou até parando ele aqui já, e coloco ele lá para vocês, né? Disponibilizo ele para vocês.